cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Louvado seja Deus, foi um nome mais simplificado que nós encontramos para compartilhar com você nesse período. É necessário o entendimento de que na minha e na sua vida existem três coisas. Existe uma rocha a ser cuidada, que é a palavra de Deus. Existe uma construção como de casa a ser edificada, que é o contexto, o conteúdo, a plataforma da sua vida, que é a sua vida em toda a sua complexidade, digamos assim. E existe um operador das questões, que é você. Quando você entende que existem três pontos fundamentais, se um dos três falhar, tudo vai de água abaixo, não prospera. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela, louvado seja Deus. São duas atitudes necessárias em uma só. E nós estamos tomando como base o que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 7, quando ele conversava, assim como conversa conosco hoje, com os seus discípulos, quando ele aqui na terra andava na sua missão, e chegamos no capítulo 7, podemos observar o nosso amado Redentor, que vive e reina eternamente, no capítulo 7, verso 24, quando ele, de maneira muito simplificada, muito clara, ele diz: toda aquela pessoa, pois que escuta as minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha, e descendo a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Louvado seja Deus. É uma das palavras mais simples, mais abordadas por todo o povo de Deus. E por isso mesmo a gente compartilha. Não adianta o tamanho do seu conhecimento, não adianta o tamanho da sua capacidade, do seu poder aquisitivo, do seu poder econômico, do seu poder de influência. Não importa a sua e a minha capacidade de pregar, de praticar a homilética, de praticar o conhecimento da comunicação em outras áreas, de praticar os conhecimentos acadêmicos e científicos, se nós rejeitarmos essas realidades do espírito, do homem, do nosso espírito. Existe uma rocha a ser cuidada. Essa rocha é a palavra de Deus. Existe uma edificação constante a ser realizada. Isso não é uma opção, isso é fato. Assim como se você não construir a casa para ter o abrigo, quando a chuva vier você se molha, quando o sol chegar você vai ser queimado por ele. Do mesmo modo, se você, por causa de qualquer entendimento seu, rejeitar esse trabalho de edificação dessa
casa espiritual na explicação do Senhor Jesus. É utopia pegar todo e qualquer conhecimento ou argumentação humana, política, sociológica, filosófica, ideológica, científica, não importa. Se você insistir em não cuidar da rocha, é como, segundo o que Jesus explica, se você pegasse toda essa estrutura, essa bagagem, essa base e construísse uma linda casa, uma linda estrutura sobre as águas, ou como o Senhor disse, sobre a areia, na sequência desses versículos, os quais nós lemos de Mateus 7, 24 e 25, os seguintes, 26 e 27. Vai se construir toda uma base espetacular em cima de uma duna, sem gerar ali uma base, ou tentando se gerar uma base mentirosa, uma plataforma em um lugar inseguro, e na hora que os ventos mudarem aquela duna, aquela areia de lugar que é o natural, ambientalmente falando, a casa, não importa o quanto ela esteja compacta, ela vai desabar, porque é lógico, ela não está fundada, não está edificada, não está embasada na fundação verdadeira que é a rocha. Por isso, cuide com muito zelo de, em todo o seu conhecimento, argumentação, você não rejeitar esse cuidado com a rocha que é a palavra. Isso é trabalho seu. Isso não é trabalho do conhecimento humano lá de fora, do conhecimento político, do poder aquisitivo, do poder de conhecimento acadêmico, científico ou de qualquer outro conhecimento na terra. Isso é uma obrigação tua, meu querido, minha querida. Não importa se você é uma autoridade constituída, se você é alguém de alto escalão ou se você não tem nenhuma bicicleta para andar. Diante de Deus você não passa de pó e poeira. Aleluia. Nós costumamos trazer algo muito sério. Você rejeitar, cuidar da rocha e se fixar sobre ela é a mesma coisa de você querer me convencer ou convencer a sua própria mente. Aliás, tem um adágio que diz que o pior cego é aquele que rejeita ver. É assim que os homens têm se comportado por conta das suas argumentações. Seria você querer me convencer que você não precisa de oxigênio. Isso é utopia, isso é estultícia, isso não procede de quem tem bom senso. Ah, mas não existe mais. Não. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela é a solução. Seria a mesma coisa de você me dizer que não, você não precisa tomar água, não existe mais, vai substituir a água por um ácido, por uma outra questão. Não procede. É necessário cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Enquanto você insistir, ou eu, em nos fixarmos no nosso entendimento sociológico, político, religioso, teológico, acadêmico ou científico, ou qualquer outro conhecimento, nós estaremos, se rejeitarmos a rocha, o cuidar da rocha e se fixar sobre ela, nós estaremos construindo casas em cima de montes de areia que não tem nenhuma garantia de que ali permanecerá. Por isso, nós temos uma nação amaldiçoada por muitos anos, por exemplo. Por isso nós temos, no caso dos brasileiros, um dos países mais ricos, uma das regiões mais abençoadas por Deus, vivendo na miséria por conta de pensamentos miseráveis, pensamentos egoístas, pensamentos apenas científicos, ideológicos, acadêmicos, sempre rejeitando cuidar da rocha e se fixar sobre ela. E aí se vê no dia a dia, na experiência do povo. Então, nosso convite nesta semana, neste período, nesta época,
é que você e eu estejamos tomando atitude lá no íntimo do nosso ser. Não precisa você ser pregador do evangelho, não, toma lá dentro do íntimo do teu ser, cuidar da rocha e se firmar, se fixar sobre ela, porque é assim que a tua caminhada vai ser alinhada e ser abençoada. Esta é a minha oração. Que o Santo Espírito do Senhor esteja contemplando a tua vida, os teus projetos, os teus sonhos e confirmando a sua belíssima promessa, porque a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Grave isso. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Louvado seja Deus. Nós temos compartilhado neste período esse assunto, um tema, nós chamamos de tema, que você pode chamar como você se sentir melhor, até porque não tem nada engessado. Nós falamos da palavra do Senhor e o sermão fica pela direção do Santo Espírito na vida de cada homem, de cada mulher, assim como a revelação para a solução pessoal de cada um. De forma que, nesta semana, o que nos chama a atenção é a necessidade de cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Aleluia. Nós temos compartilhado com o povo de Deus essa expressão, essa frase, porque o Senhor Jesus explica, glória a Deus, de maneira muito simples para os seus discípulos, para os seus os mais íntimos, para os próximos, e ele lhe trata como íntimo dele, lembrando que você é alguém muito especial. O Senhor Jesus explica em Mateus capítulo 7 essa questão, tomando como base esse assunto da rocha, da casa construída e de alguém que executa essa obra. Lembre-se, você é alguém muito importante para Deus. O mundo jaz no maligno. O pecado é abominação a Deus. Todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Portanto, Deus não aceita em nenhuma hipótese o pecado. No entanto, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele acredita de verdade não morra, não pereça, não perca a salvação, mas, ao contrário, tenha vida eterna. João 3,16, o Senhor deixa registrado isso. Bem, mas nesta semana nos chama a atenção a maneira como ele veio aqui na terra e viveu como homem e ensinou, e ele fez essa comparação de que existe no teu coração, na tua alma, no conteúdo de cada um de nós, uma rocha, uma construção e um operador e um trabalhador. A rocha é a palavra de salvação de Deus escrita. Essa é a rocha. Por quê? Porque esse é Jesus, assim como aquele documento do veículo é o registro daquele veículo, assim como aquele documento de registro imobiliário no cartório de imóveis é o registro legítimo e real daquele imóvel. Do mesmo modo, a palavra é o registro de Jesus, daquele que salva, que cura, que liberta, que aqui fala comigo e agora fala contigo. E ele ensinou na sua pregação que tem uma rocha, que tem uma construção
e que tem um trabalhador. Louvado seja Deus. Isso tudo acontece aí dentro do teu próprio coração, do teu próprio viver. Não precisa crer, não adianta argumentar. Isso é a essência do homem. Aleluia. E o que foi que ele explicou? Ele disse no capítulo 7 de Mateus, verso 24, que nós temos tomado como base, o Senhor Jesus, ele fala de maneira tão simples quando ele diz, Mateus, capítulo de número 7, verso 24, quando ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores. Perdão, Mateus 7, glória a Jesus. Eu estou lendo no 6, não vai dar certo. Mateus 7, no 24, quando ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as coloca em prática, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha é Cristo Jesus e o fundamento disso é a cruz de Cristo. Em Gálatas 1, verso 8 ao 9, nós observamos isso. Tem um fundamento para o que eu lhe digo. E ele continua dizendo, no verso 25, e descendo a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combatendo aquela casa, e ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. O fundamento, querido, de nossa crença, disso que eu lhe falo, deve ser Cristo e Ele crucificado, conforme Gálatas 6, 14. Não adianta os argumentos, com todo respeito a todas as religiões, mas todas elas são mentiras, são infundadas, são como casas construídas sobre areia. Não tem sustentabilidade, não tem sustentação como queira. Misturei aqui o termo ambiental com o nosso. Não tem como se manter, seria utopia, seria a mesma coisa de você dizer, não, eu posso substituir água, não quero água. Você não vive sem água, mais de 70% do seu organismo é água. Seria a mesma coisa, seria você no seu entendimento ou eu no meu, rejeitar essa realidade e então estarmos sendo como meninos, sem fundamento nenhum. E o que foi que nós desenvolvemos para falar? Cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Tu quer vencer, tu quer ter o coração em paz, tu quer estar sossegado, tu quer ter capacidade de suportar os outros, tu quer ter capacidade de sair da amargura, do ódio, do rancor, tu queres ter capacidade de suportar aqueles que falham, que erram, tu queres ter capacidade para, independente da bobagem, da imbecilidade que alguém cometer, tu ser mais que vencedor e vencedora. Então decide agora cuidar da rocha e se fixar sobre ela. E então Satanás, aqueles entendimentos de demônio, aquilo que oprime a tua mente, aquilo que só te mostra o que não presta, aquilo que não te deixa ver a coisa real, mas que te mostra coisas que não deve, aquilo que te faz ser do contra, que te faz sempre murmurar, estar insatisfeito com tudo, aleluia, e que traz opressão, queres vencer, cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Quantas vezes, querido, nós temos tanto para agradecer, para bendizer ao Deus dos deuses, e nós ainda nos prendemos a dogmas religiosos que são todos mentira, não tem sustentação nenhuma. Crenças, ideologias, argumentações de homens carnais que inclusive muitas vezes negam a Cristo e são tolos, são loucos, são utópicos, e você e eu, se não tivermos cuidado, poderemos rejeitar isso que o Espírito Santo nos chama. É indispensável cuidar da rocha para que ela seja verdadeiramente a base, ela esteja preparada e se fixar sobre ela. Não adianta também você cuidar da rocha para os outros, isso é utopia. Você querer ser bom, ser reto, fora de Deus, não existe. Aleluia. Isso é coisa só aqui da terra, é uma questão de aliança.
Seria a mesma coisa de você dizer, não, eu não preciso do registro imobiliário do meu terreno, da minha propriedade, da minha fazenda. Eu não preciso porque eu sou... Você é dono de nada, o cartório de registro de imóveis é real. Aleluia. Se você não tiver o registro do imóvel, você não tem a posse. Se você não cuidar da rocha e se fixar sobre ela, você não tem triunfo, você vai continuar sofrendo. O convite do Senhor é para que você saia desse sofrimento. Simples. Cuidar da rocha, que é a palavra de Deus, para zelar como ela é. Assim como se zela o registro de um imóvel, o documento de um veículo, não brinque com a rocha que é a palavra, porque ela é Jesus e ela está fundamentada na cruz. E depois que você fizer isso, se fixe sobre isso. Quando alguém chega para ti e diz assim, olha, a posse do teu imóvel o imóvel não é teu, a fazenda não é tua, o apartamento não é teu, a casa não é tua, o terreno não é teu, mas tu tem um registro imobiliário na mão, tu apresenta o registro, provo para você que é, e pode sair daí, porque é meu de direito e é meu de fato. E você aí não precisa se espatifar em nada. Você executa. Mas se você tentar ir sem isso, você perece. Esse é o poder de você ser feliz. Cuidar da rocha, que é a palavra, para que ela seja real. E se fixar sobre ela, assim como você se fixa numa posse que está devidamente registrada. Que Deus esteja abençoando o teu coração. É o conselho, o convite do pastor Araújo, aleluia. Em nome de Jesus, sai do pedestal, da soberba da vida, do conhecimento, porque isso é hipocrisia. A religiosidade é hipocrisia, os dogmas são hipocrisia. Não tem culto além da palavra, aleluia. Precisa cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Que Deus te abençoe grandemente, é o que deseja e ora o pastor Araújo. Forte abraço em nome de Jesus. Glórias a Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela. É o nosso assunto, querido e querida irmão e irmã. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela, aleluia, é o segredo da sua vitória, é o segredo do seu triunfo, é o segredo da sua bênção na vida financeira, é o segredo da sua vitória na vida profissional, é o segredo da sua vitória na vida familiar, na vida sentimental, na vida conjugal, na vida espiritual, aleluia. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Glória a Deus, é um entendimento que nós temos recebido de Deus e passamos aqui para colocar no seu coração. Permita que a palavra do Senhor seja colocada no seu coração, porque assim você tem garantia da manifestação do poder sobrenatural do Senhor. E como é que consegue isso, pastor? Nós precisamos entender, porque a Bíblia fala que o povo de Deus morre, é destruído, porque lhe falta esse tipo de conhecimento. Não é o conhecimento apenas científico, acadêmico, teológico, filosófico, sociológico, não importa. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Louvado seja Deus. Veja muito bem, é cuidar. Cuidar para que não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E se fixar sobre, não é chegar e sair, não é parar e se fixar. O Senhor Jesus foi quem trouxe pessoalmente, quando esteve na terra como homem, assim como eu e você, para ensinar, para que hoje o diabo, os demônios, Satanás, os espíritos imundos, os espíritos que não têm corpo, os espíritos que influenciam a mente inteligente, os QIs elevados são muito influenciados por esse reinado dos espíritos, mas o Senhor veio pessoalmente para explicar, e ele fez essa comparação
em Mateus capítulo 7, quando ele fala lá no verso 24 para os seus discípulos, aqueles que são íntimos dele. Ele falou para eles pessoalmente, porque é isso que os espíritos de demônio ou qualquer outro, ou espírito de homem mesmo, que é o pior que tem, sejam obrigados a não resistir, e se resistir, cair por terra. Ele explicou lá no capítulo 7 de Mateus, verso 24, ele disse: toda aquela pessoa que escuta estas minhas palavras e as pratica, eu assemelhá-lo-ei ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Louvado seja Deus. Lembrando que a rocha é Cristo, ou seja, a palavra, isso que nós estamos revelando, e o fundamento disso é a cruz. Em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, diz que o fundamento para o que eu estou te dizendo ser verdadeiro é a cruz de Cristo, não é uma invenção qualquer. Teve que ter cruz, conforme a lei, para que isso fosse real. Do mesmo jeito, de qualquer registro em cartório precisa ter algo, também assim foi. E ele continua explicando no verso 25. E ele diz: e descendo a chuva, correram rios, assopraram os ventos, combatendo aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava fundamentada sobre a rocha. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela é o segredo. Lembrando aí que Gálatas 6, verso 14, diz aí que o fundamento da nossa crença deve ser Cristo e Ele crucificado. Não é o Cristo morto, não é o Cristo que ainda permanece na cruz, não é o Cristo que foi crucificado. E depois que foi, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, andou instituindo a sua igreja e dizendo isso que eu estou te dizendo agora. E depois foi assunto aos céus. Aleluia. Por que que ele fez isso? Para que hoje nós possamos declarar essa necessidade. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela é o segredo da tua vitória. Talvez tantas tenham sido as perguntas. Mas por que isso? Por que aquilo? Por que que não dá? Por que que não consigo? Por que que não, aparentemente não tem nada demais e no final não dá nada certo? Porque precisa cuidar da rocha e se fixar sobre ela. A rocha, como estamos dizendo, é a palavra, é Cristo fundamentado na cruz. A nossa fé é fundamentada nisso, no Cristo crucificado. A construção, a casa é a tua vida com toda a sua complexidade, desde o mais íntimo ser que tu nem conhece, até o que todo mundo vê, até o que os espíritos veem, os demônios veem, até onde Deus vê. Os seus projetos, os teus sonhos, a tua família, tudo aquilo no teu entorno, isso é a construção. É uma construção complicada, é uma construção muito bem arquitetada, que nem você mesmo entende muitas coisas, muitas vezes. Pois bem, não precisa entender muitas coisas, basta cuidar da rocha e se fixar sobre essa rocha. A rocha é a palavra, existem três coisas. Existe uma rocha, que é a palavra, que precisa ser zelada, porque ela é Cristo. Existe uma construção, que é a plataforma da tua vida, não importa quem tu seja pobre, não tem onde dormir, se tu seja milionário, se tu não sabe assinar o nome, se tu tem 50 diplomas, 50 canudos, se tu não tem influência nenhuma, ou se tu é o homem mais influente, mais político, mais bem relacionado, isso para Deus não procede, não tem valor nenhum, isso é coisa apenas daqui. O Deus que eu te falo, ele é grande, ele é maior do que tu, ele é maior do que o teu entendimento, ele é maior do que o teu conhecimento acadêmico, sociológico, histórico, qualquer que seja. Ele é o que tem o domínio sobre a tua vida e é com ele que nós falamos. A rocha é ele, aleluia. A rocha é a palavra dele, a rocha é o decreto dele, a rocha é a escritura dele, a rocha é a aliança dele feita com sangue. Aleluia. Olha, é preciso cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Existe a rocha que
precisa ser cuidado. Existe a construção, que é essa toda plataforma que tu experimenta. Existe o trabalhador. Será que você tem trabalhado verdadeiramente para cuidar dessa rocha e cuidar dessa construção? Ou será que você ainda está aprisionado em entendimentos, ou na macumbaria, ou no espiritismo, ou em outra religião, ou no satanismo, ou em qualquer que seja uma religião, conhecida ou não, oculta ou, aliás, secreta ou conhecida, não importa, o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso e Ele é quem mantém as questões, Ele permite ou não, aleluia. O que eu quero te dizer, e eu te digo em nome de Jesus, é que se tu não proceder conforme o Senhor tem te orientado, muito duro será recalcitrar contra esse poder de uma pessoa muito mais poderosa, muito maior do que você. Veja bem, eu estou lhe falando de alguém que é muito maior do que você, do que os demônios, do que as religiões, do que o satanismo, do que qualquer entendimento que você tem. Ele é muito maior, aleluia, e você precisa entender que isso é a rocha, isso é o evangelho, isso é a palavra. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela é o segredo, louvado seja Deus. O Senhor explicou para os seus discípulos, e Ele hoje fala comigo e com você. Quantas vezes nós esquecemos Mateus 6,33? O Senhor diz para eles ali no Mateus capítulo 6, verso 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do reino de Deus. Não é do reino da política, do governo, da presidência, do reinado. É o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas. Aleluia. É preciso buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. O evangelista Lucas, em Lucas 10, 9, ele disse, olha, a vós outros está próximo o reino de Deus. É o que o Senhor explica em Lucas 10, 9. Eu estar falando contigo quer dizer que o reino de Deus está próximo de ti. Toma atitude, não deixa para depois. Se tivesse longe o reino de Deus de ti, eu não estaria falando contigo, tu não estaria me ouvindo. Então acorda, sai da soberba da vida, do conhecimento humano, da riqueza humana. Deixa de olhar a vida dos outros, os erros dos outros, a falha dos outros. Deixa de cuidar da vida alheia e cuida da sua. Cuida da rocha e se fixa sobre ela. Larga a vida dos outros, os erros dos outros, os acertos ou desacertos. Aleluia. Ah, mas tem aqueles que lhe influenciam diretamente, que atrapalham. Então creia e faça a sua parte. É hora de você fazer algo que presta, falar algo que presta e cooperar com a construção maior. E como você vai conseguir? Cuidar da rocha e se fixar sobre ela. Louvado seja Deus. Porque o reino de Deus está próximo de você. Tanto é que eu estou falando com você. Aleluia. O escritor Paulo, ele escreveu aos Colossenses, na carta aos Colossenses, capítulo 1, verso 10, ele disse, o fim de viverdes de modo digno do Senhor, a fim de viver de modo digno do Senhor, frutificando em toda boa obra e crescendo. Você quer prosperar, você quer ver as coisas andarem? Então, viva de forma digna desse Senhor, porque isso é cuidar da rocha. Isso é cuidar da rocha. E isso é se fixar sobre essa rocha que é a palavra, que é Jesus. O Miqueias, no capítulo 6, verso 9, o profeta Miqueias diz assim, a voz do Senhor clama a cidade. Esquece a minha voz aqui de Taquara Rachada, mas o Deus que eu sirvo é o que me faz falar. A cidade, a minha cidade, a tua cidade precisa disso. Louvado seja Deus. Cuidar da rocha e se fixar sobre ela, aleluia, é o teu segredo. Eu te convido em nome de Jesus a nós estarmos mudando essa atitude. Mas pastor, eu nem te conheço, não é a mim, o negócio não é comigo, o negócio é com você e com Deus, com a rocha, com Jesus. Ah, mas eu não congrego contigo, não tenho nenhum tipo de entendimento nessa área, isso não tem a ver comigo. É um negócio entre você, o seu coração e o Senhor.
cuidar da rocha e se fixar sobre ela é a saída, é a solução. E eu venho aqui como um profeta de Deus para declarar na tua vida e para declarar que no nome de Jesus todo tipo de opressão seja largado da tua vida, saia dos teus projetos, do teu coração, toda angústia, todo ódio, todo rancor, toda murmuração, toda ferida infernal que tanto te assola, macumbarias, feitiçarias, o que não procede de Deus. Por quê? Porque você assim irá cuidar da rocha e se fixar sobre ela e você será bem-aventurado e bem-aventurada. Um tempo de muita esperança, é o que eu te desejo, de muita harmonia, provisão de Deus, muita graça, em nome de Jesus. Seja feliz para a glória de Deus.